Vamos lá, queridos e queridas, para mais dois exercíciozinhos aqui, né? Se não demorar muito, né, eu faço os dois no mesmo vídeo. Então, vamos lá. Quando nós temos um limite e nós temos nós temos uma fração, né? Temos uma função, temos um quociente aqui no meio, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Se o nosso denominador ele vai ser zero. Se a gente fizer um cálculo e ver que vai ser alguma coisa diferente de zero, como são funções polinomiais, a gente já pode, inclusive, substituir. Caso não, fica um pouco embaçado, a gente vai ter que fazer alguma distributiva, alguma coisa do tipo, para tentarmos não deixar o nosso denominador ser zero. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pelo menos por enquanto, nós vamos fazer aqui o limite de quocientes, ok? Propriedade dos quocientes. É um limite do meu denominador e o limite do meu denominador e do meu numerador, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o limite de t tendendo a 2, né? Só para ver se eu não estou escrevendo errado, é t tendendo a 2 mesmo, aqui é 5, não, é t tendendo a menos 2, perdão, que é t tendendo a menos 2. Deixa eu só escrever um pouquinho melhorzinho, né? Aqui é tendendo a menos 2, e aqui eu vou ter o limite de x tendendo a menos 2, tá bom? Neste caso de t sobre t a quarta menos 2, beleza? Estou fazendo somente a propriedade dos quocientes aqui. Aí aqui eu vou ter o limite do meu denominador. E não é t, e não é x, aqui é t, tá bom? Perdão, aqui é um t. T tendendo a menos 2. E neste caso eu vou ter aqui 2t ao quadrado menos 3t mais 2. Então, temos polinômios em cima, temos polinômios embaixo. Uma coisa que somente é importante da gente fazer, pelo menos, podemos fazer o seguinte. Para prevenir que dê algum problema, vamos fazer essa conta do denominador por fora, tá bom? Depois a gente continua com as propriedades, mas é só para ver se esse denominador não vai dar zero. Tá, então eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado, do menos 2 elevado ao quadrado vão ser 4 vezes 2 serão 8, tá? Eu já sei que eu tenho um 8 aqui embaixo. E vai ser menos 3 vezes t, então eu tenho menos com menos vão ser mais. Então eu vou ter aqui 3 vezes 2, 4, 6, serão mais 6 com mais 2. Então eu tenho aqui números positivos, dane-se o resto. O importante é que eu vou ter números aqui, vão ser valores diferentes de 0, então para mim já tá bom, tá bom? O meu numerador ele pode dar 0, que não tem problema nenhum. Então agora nós vamos continuar fazendo as propriedades, tá bom? Então aqui eu vou ter a propriedade de um limite elevado a uma determinada potência e eu tenho aqui a propriedade vamos falar de cima, depois as de baixo, tá bom? Eu tenho a propriedade da subtração. Aqui eu também vou ter a propriedade do limite de uma constante, então eu posso simplesmente substituir esse valor. Ele não depende da minha variável, então não tem problema nenhum. E eu vou ter aqui o limite, a propriedade de uma potência. Então, simplesmente a potência está... Se eu tenho um expoente sobre o meu valor que está sofrendo esse limite, nada mais é que é o limite desse valor elevado a determinada potência que eu estou trabalhando. Tá bom? Então, eu tenho aqui... Eu somente vou escrever aqui, ó, limite de t sobre menos... t tendendo a menos 2, neste caso, né, de t, já vou deixar ele isolado, elevado à quarta potência, menos 2. Beleza? Esse é o nosso numerador. Aqui embaixo, no denominador, nós temos o quê? Nós temos a propriedade da subtração e da soma, nós temos propriedades das multiplicações por constantes e nós temos a propriedade da potencialização, tá bom? Vou chamar desse jeito. Então eu tenho vários limites e eu vou escrever todos eles. Então eu vou colocar aqui duas vezes o limite de t tendendo a menos 2 de t elevado ao quadrado, tá bom? Menos 3 vezes o limite de t tendendo a menos 2 de t, ok? Mais 2. Eu não vou colocar aqui, como eu já havia dito, eu tenho a propriedade aqui da constante, né? Assim como aqui em cima, aqui embaixo eu também tenho a propriedade da constante.
tá bom? Partindo disso, eu já posso fazer as minhas substituições, porque o meu t já está isolado de todo o resto. Então, eu vou ter aqui menos 2, ok? Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2, como eu já tinha feito aqui, serão 8. Ok? Serão 8. Mais 6. Porque menos, ó, que vão ser 3 vezes menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. Eu tenho um negativo, vai ser positivo, com mais 2. Aqui em cima eu vou ter aqui t elevado à quarta, que dá 16. Tanto faz o sinal, se é positivo ou negativo, porque eu estou elevando por uma potência par. Menos 2. Então eu vou ter aqui um 16 menos 2. Ok? Ó, 2, 4, 8, 16. Exatamente. Menos 2. Aí eu vou ter aqui 14 sobre o quê? Então eu tenho aqui 8 com 16 dá 14, com mais 2 dá 16. Beleza? Aqui é 8 com mais 8 dá 16. Se eu pegar isso daqui e eu dividir por 2, eu fizer a metade dele, vai ser 7 sobre 8. Beleza? E matou, porque não dá para dividir mais que isso. Ok? Então eu tenho aqui 7 oitavos. Esse é o meu limite quando o meu t tende a menos 2. Beleza? Eu não preciso fazer uma distributiva nem nada do tipo. Poderia? Eu acho que até poderia, se eu conseguisse isolar aqui, sei lá, algum outro valor. Só que o único problema é que mesmo que se eu fosse isolar, eu tenho esse menos 2 aqui, né? Só se eu fosse fazer alguma outra coisa, positivo mais com menos, né? Essas fórmulas doideiras que dá pra gente fazer, mas é bem mais fácil fazer dessa forma porque o meu denominador ele não vai ser zero, então eu não preciso fazer tudo isso, tá bom? Aqui embaixo eu tenho uma raiz. A única coisa que a gente só tem que tomar cuidado é saber se essa raiz aqui vai ser de um número negativo. Só que a gente pode ver que, por enquanto, a gente pode analisar que, vamos fazer o cálculo antes da gente continuar fazendo as partes das propriedades. Eu vou ter aqui um 16, beleza? Mais o quê? Mais, neste caso, vão ser menos, porque eu só tenho mais, menos 2, 4, 6, menos 6, mais 6. Então, esse vai matar esse, vai sobrar 16, raiz de 16, 3 são 9, raiz de 4, a gente já sabe que o resultado aqui vai ser 4, tá bom? Mas vamos aplicar aqui as propriedades que nós temos. Quando nós temos um limite, nós temos uma raiz, e temos um limite dentro, temos uma raiz dentro de um limite, nada mais é que a raiz do limite da função que eu tenho aqui dentro. Então, eu vou ter aqui a raiz, beleza? Do limite de u tendendo a menos 2 também. O tendendo a menos 2? O tendendo também a menos 2. E eu vou ter aqui de u elevado à quarta mais 3u mais 6. É exatamente isso. A gente já sabe que o resultado vai ser 4, mas vamos continuar fazendo as propriedades. Então eu tenho aqui a propriedade de uma potenciação. Eu vou isolar o limite do meu u, eu vou elevar ele à quarta. Eu tenho uma propriedade que também é da multiplicação por constante, a qual eu vou isolar meu u. E eu tenho aqui uma constante, propriedade de uma constante, nada mais é que a própria constante. Então eu vou ter aqui o limite de u tendendo a menos 2, de u, isolo, eleva à quarta, que é a potência a qual eu estou mexendo. Mais 3 vezes o limite de u tendendo a menos 2, neste caso de u mesmo, né? E mais 6. Eu não vou ficar colocando o limite de mais 6 e isso aqui é a raiz quadrada, essa raiz quadrada feia que eu coloquei aqui mesmo. E aqui a gente já pode substituir tudo, que é exatamente aquele cálculo que a gente tinha feito. U elevado à quarta vai ser 16, não preciso me preocupar com o sinal, porque eu estou elevando a uma potência par, mais eu vou ter aqui u menos 2 vezes 3 vão ser menos 6, mais 6, que eu tenho aqui. Cancelo esse com esse, eu vou ter o quê? Eu vou ter a raiz de 16, que nada mais é que 4. 4 vezes 4 dá 16. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam gostando, né? Não é difícil, estamos fazendo aqui, mas para nós reforçarmos os pontos. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.